Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Eu peço para que o Senhor possa usar a Daniele, para que todo mundo que está aqui assistindo e vai assistir depois, possa aprender mais um pouquinho sobre a sua palavra. Eu peço para que o Senhor nos dê um dia abençoado, a sua proteção. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oi, olha só, vocês Oi. me permitem um pouquinho Ah, meu Deus. do que a Eu gente fico vai nervosa estudar porque o hoje? negócio fica travando. Jesus. Eu não sei se a minha internet também voltou. 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 Queria fazer uma retrospectiva um pouquinho antes, vocês me permitem? Pode? Fica à vontade. Eu vou voltar uns capítulos antes que eu gostei, que é o seguinte, eu voltei lá uns capítulos antes, eu acho que foi 30 e alguma coisa, 32 mais ou menos, que Manassés, ele desencaminhou o povo. Então o povo estava idólatra, o povo estava totalmente desorientado em relação à religião, em relação a Deus. E daí o rei Josias assume. Ele tinha 8 anos, mas só que ele começa a organizar todo. Ele organiza por um tempo e Deus fala para ele por meio de profetas que Babilônia vai atacar o povo mas só que ele fica muito triste com isso e mesmo assim ele tenta reconstruir, destruir tudo que era de idólatra, né? Então ele fica muito triste, mas Deus afirma que ele não vai ver essa situação de Babilônia e destruição do povo. O que acontece? Beleza. Aí vem o filho dele, continua com as idolatrias, não seguiu os passos dele, continua com as idolatrias. Fica muito tempo querendo. Ele não escuta a voz de Jeremias. Esse é Joaquim. Joaquim morre entre as Zedequias. Zedequias continua na mesma situação. E nisso Jeremias entra na história sendo o profeta que tenta ajustar as coisas. Nisso, Zedequias vira rei e Jeremias vira conselheiro. Deus fala para Jeremias que ele vai sofrer muito, que ele vai ser atacado, que ele vai ser perseguido, que ele vai ser preso. Isso realmente acontece. Porque as pessoas, quando ele falava a verdade, as pessoas não queriam aceitar. Jeremias fala com o rei, fala com Jeremias, vai. E como ele não obedeceu, a Bíblia fala que ele teve medo, e por medo ele sofreu graves consequências. Por medo de se retratar e falar para o povo, olha, eu errei, vamos seguir a Deus, vamos ficar tranquilo, vamos colocar à disposição de Babilônia. E ele não fez. Interessante que até aqui, para mim, era como se fosse o caos. O caos, o caos, o caos. Os profetas tentando ajustar. A minha sensação que antes do caos, estava tendo muito caos e quando Babilônia consegue ajustar Judá, vem uma calmaria. Mesmo sendo escravos. Engraçado para mim, eu tenho muito essa sensação assim, beleza, do que é ser escravo, deve ser péssimo. Deve ser péssimo ser escravo, mas a minha sensação é que Deus ali mostrou que estava com eles. E Ellen White fala uma coisa que eu gostei, que fala assim, que quando eles foram cativos, quando eles foram escravos, tinham homens e mulheres tão fiéis aos princípios quanto é o aço. Então, assim, mesmo eu acho que Deus falou que iria reconstruir as pessoas, reconstruir o interno. Ele ia destruir com a Babilônia sendo o império que conquistou Judá, Deus iria reconstruir e eliminar o pecado.
Então, a gente vê também que mesmo no meio do caos, mesmo no meio da idolatria, ainda existiam pessoas que realmente ensinava e passava para os filhos o que era correto diante de Deus. Então, assim, mesmo com o rei idólatra, mesmo com o rei que era medroso, com um rei que não seguiu, que não escolheu não seguir a vontade de Deus, existiam pessoas dentro do povo que conseguiam ter essa sensibilidade de passar para os seus filhos. E o que aconteceu? Vem Daniel. Aí a Bíblia fala que o que beleza, que Daniel e seus amigos eles foram, como a palavra é, ai gente, fugiu a palavra. Eles foram destacados no meio de tantas pessoas. Babilônia tinha muita gente inteligente, Babilônia tinha muita gente de vários países, de várias nações, e tinha muita gente inteligente, então eles se destacaram. A Bíblia fala que eles eram jovens sem defeito, de boa aparência, cultos e inteligentes. E ao notar, Nabucodonosor ficou satisfeito e Nabucodonosor chamou eles para ficar perto, né? Para estudar 3 anos com os demais sábios. E a primeira tentação já começou no palácio quando eles. O, o nome do chefe dos eunucos é as penas. E eles são chamados pro templo, não, para estudar. E daí o chefe dos eunucos fala assim, ó, tem, vocês podem beber, vocês podem comer de todas as iguarias que o rei tem. E o que acontece? Eles viram que as iguarias tinham comida que voltou. Eles viram que tinha muita coisa que eles não iam beber e não iam comer. E o principal que a Ellen White fala, ela fala que a comida que estava ali para todo mundo comer, era uma comida que era oferecida aos ídolos. Então, assim, 2 pontos a gente já consegue ver. Que o primeiro, que eles não comeram as coisas erradas, que não poderiam. E segundo, que se eles comessem o que foi oferecido, eles estariam desonrando a Deus e aceitando os deuses babilônicos. É interessante que Nabucodonosor acreditava que eles iriam se converter ao que os caldeus acreditavam. Ele achava que eles iriam acreditar. E não aconteceu, porque eles permaneceram firmes. Ellen White fala que se eles tivessem dado o primeiro passo errado, eles seriam levados aos outros passos que seria cortada a ligação do céu. Então, nos poucos detalhes, eles foram fiéis e eles foram firmes. Eles aguentaram. 10 dias ele comendo saudável, legumes e água, a Bíblia fala. Mas devia ter cereais, algumas outras coisas assim. E 10 dias, era a prova, 10 dias. Me dá 10 dias pra gente testar. E mesmo com medo, eu acho que Deus, olha como é interessante que Deus usa as pessoas mesmo não sendo cristãs. Deus usa as pessoas para poder ajudar o momento que o cristão está precisando. Eu acho isso fantástico. E Deus usou o chefe dos eunucos liberando. Ele falou, olha, eu tô com medo, mas tudo bem, vamos lá, eu apoio vocês. E foi o que aconteceu. Então, depois de 10 dias, eles viram que a aparência estava muito melhor, que a aparência física, o intelecto estavam muito melhor do que os outros. Então, eles tiveram a chave principal para eles continuarem o resto do tempo que eles estariam estudando. Eles É interessante que Deus fala, é interessante que a Ellen White fala que Satanás vai persuadir a gente pela comida. Então, assim, é muito importante que a gente realmente cuide. Para mim é muito difícil, tanto da saúde para também quanto
Voltou. Mas é uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo, mais pela saúde, pelo físico também, querendo ou não, mas é mais pelo intelecto também. Que querendo ou não, é onde Deus conversa com a gente, a nossa mente. A gente não pode deixar que a mente fique embotada, né? É interessante que o Espírito Santo ajudou eles. Não foi só a capacidade física deles que ajudou. O Espírito Santo também ajudou, deu entendimento. E é o que a gente precisa fazer hoje. A gente precisa pedir entendimento e derramamento do Espírito Santo sempre, sempre, sempre. É uma coisa que nos fins dos tempos a gente vai precisar pedir derramamento do Espírito Santo para poder levar a mensagem, para poder fazer o que é certo, para poder estar com Deus mesmo. E eles fizeram isso. E sem o Espírito Santo, eles não seriam a mesma. Deus não daria a mesma capacidade para eles. Aí fala, é interessante, aqui Ellen White fala que a cooperação, que sozinho a gente não é nada, mas com Deus a gente consegue muita coisa. Aí fala o segredo de sucesso de Daniel. Assim, o segredo dele é estar com Deus. E assim como Daniel, Deus vai nos chamar. Assim como Deus usou a situação que eles viviam, a gente tem situações hoje que a gente passa. E pessoas que vão ser alcançadas por nosso intermédio. Que muitas pessoas podem pensar, ah, mas é só isso, é uma coisinha pequenininha. Só que eu acho que nas pequenas coisas é ali que você prova, tanto para Deus quanto para outras pessoas, tá, mas é uma coisinha tão pequenininha. Tá, mas essa coisinha pequenininha, para mim é importante, para mim vale a pena. E eu acho que nos detalhes é que a gente acaba, fugiu a palavra, acaba impactando ou. Gente, fugiu a É, palavra. é igual eu. Isso, impactando a pessoa e. Mas, enfim, fugiu a palavra. E ela fica muito mais impressionada do que uma grande coisa. Tipo, nossa, é uma coisa tão simples, mesmo assim ela foi fiel, que legal, que bacana. E acho que nisso desperta uma curiosidade pra saber, tá, me fala mais do porquê. Acho interessante. Mas não é fácil, fica parecendo que, ai, só porque é um detalhe não significa que seja fácil também. Às vezes a gente tá em Não é. situações que você fala, mas se eu não fizer isso, a pessoa pode ficar chateada. Mas se eu não comer isso, como é que eu vou explicar? Mas não é, por mais que seja simples, mas também não é fácil. Acho que é algo diário e quando a gente pensa que Deus é nosso aliado, acho que a gente fica mais calmo e as coisas vão mais tranquilo. É. Não, mas é isso mesmo, não é fácil. Lidar no dia a dia não é fácil. E são escolhas pequenas, são escolhas mínimas do dia a dia, sabia? Foi, Vai, foi. vou. Quem percebe. E Ellen White, e a Bíblia mesmo fala que é no pouco que a gente é tentado e a gente vai lutando, que é no muito que a gente vai ser honrado. Que a gente também vai, não vai ser honrado, mas que a gente vai também conseguir. Se a gente for fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito. E tem gente que quer assim, ah, quero obras grandiosas, quero tal. Mas se a gente não consegue nem no pouco, e eu acho que assim, é do pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo o maior. É do pouco por pouco, a gente nunca vai conseguir algo grandioso da noite pro dia e do nada. É uma escada mesmo. A gente só vai chegar no topo, um degrau após o outro. Não tem jeito, é um degrau após o outro. A gente cai, a gente volta no degrau, mas a gente vai voltando de onde parou. Então, beleza. A gente caiu, voltou, mas a gente começa, recomeça. E aqui fala que, Ellen White fala que um caráter nobre não é acidente, é um resultado de autodisciplina. E você acha que Daniel e os amigos dele não foram disciplinados? Imagina o luxo que tinha Cara, Babilônia devia ser linda. As coisas diferentes que deviam ter, a luxúria. E eles estavam no meio de gente que tinha poder, querendo ou não. Era para eles. Isso acho que influencia mais do que o contrário, né? Essas coisas grandiosas, coisas, tipo assim, bonitas ou Hoje, diferentes. Opa. Acho que chama mais pode falar. atenção do que
às vezes, eles tentando mostrar o certo, o pessoal vivendo a vida deles de uma forma pagã, chama muito mais atenção e mesmo assim eles foram fiéis e falaram, não, calma aí, tá errado isso aqui. Sim. É interessante que a Arendt fala assim: hoje a necessidade de homens e mulheres, como Daniel, que ajam com ousadia pelo que é certo. É preciso coração puro, mãos fortes e coragem. A cada um, Satanás apresenta as tentações mais variadas e sedutoras a fim de agradar o apetite. Não só o apetite, né? Como tantas outras coisas. E Daniel e seus amigos tiveram o mesmo sentimento e desejo que nós. Não foi diferente. É, eu acredito muito que o ser humano não muda muito. Claro, a gente se degrada pelo pecado. Eu acho que cada vez a gente está mais degradado. Mas, assim, o comportamento humano não muda muito. A gente vê pela Bíblia, a gente vê por tantas coisas, tantas pessoas que foram, segundo o coração de Deus, Davi, pecando, os pecados o mesmo que a gente comete hoje. Outros tantos que cometeram pecados do jeito que a gente comete hoje. Então, assim, e Satanás, eu acho que tenta a gente nos mesmos problemas que tentaram as outras pessoas antigamente. E eles foram tentados como nós. Mas só que eles conseguiram, né? Eles foram fiéis. Aí é interessante o que fala. Quando eles foram para o cativeiro, eles não imaginavam o que eles poderiam, o que eles fizeram, o que seria tão grandioso que eles fizeram e que deixaram para o resto, para gente de lição hoje. É muito legal e que a gente também pode aplicar para nossa vida hoje. Às vezes, quando a gente está em um momento que a gente acha, nossa, que droga, esse momento passando comigo, gente, que eu vou ser escravo na Babilônia, mas só que Deus, ele vai usar isso, ele vai usar uma maldição para o bem, ele vai usar uma situação que a gente nem imagina, ele vai poder reverter. Daniel, ele era o único que ele interpretava, ai, eu falei errado, tá? Ele interpretava sonhos, então assim, eu falei errado de novo, mas tá bom. Então assim, a gente pode ser grandioso ao lado de submeter a Deus, ele vai cumprir o propósito na gente, ele vai fazer a gente, e Deus honra a gente. Tem uma. Deus honra quando a gente honra a Deus. Eu acho isso muito legal, eu gosto muito dessa frasezinha, dessa palavra, na verdade, porque quando a gente tenta ser certo, mas assim, não é um tentar por medo ou por tentar compensar. Não, é porque realmente eu quero tentar fazer o que é correto. Gente, eu vejo muito isso nas pessoas que eu convivo. Já aconteceu comigo e realmente Deus honra a gente quando a gente tenta ficar certinho, quando a gente tenta ser fiel, quando a gente realmente tenta olhar para Cristo, não olhar para o lado, olhar para Cristo. E eu vou só ler a vida de Daniel e seus amigos é um exemplo de que o Senhor fará hoje pelos jovens e crianças que se entregam a Ele e de todo o coração busca realizar o seu propósito. Eu acho que essa frase fechou com chave de ouro, porque realmente a gente só precisa se colocar à disposição de Deus, tentar não pecar. Eu sei que é difícil, eu mesmo, Jesus amado, me perdoa, mas quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus fará milagres e coisas que a gente não consegue imaginar. Só um comentário que eu gosto muito do livro, porque ele tem umas frases que você fala, nossa senhora, parece que é um tapa na sua cara, que você fala, além de serem lindas, a forma como é colocado, a forma como é redigido, você fala, entendi o recado aqui, muito obrigada. E aí teve um... Tá? Oi? Faz a gente refletir. E muito. E aí teve um parágrafo, não sei, que eu não sei se eu interpretei da forma correta, mas eu interpretei dessa forma. De que fala que às vezes a gente quer coisas grandes, tipo, milagres grandes ou
grandes feitos e às vezes no dia a dia a gente acaba por não fazendo. Aí eu meio que Uhum. de hoje, não sei se tem a interpretação correta, mas eu fiquei pensando, às vezes a gente quer uma grande resposta, um grande milagre, um grande reviravolta na nossa vida e a gente esquece, tipo assim, a lição, ler um versículo, sabe? Tentar aprender mais a gente, sabe? Por nossa conta, não só em conjunto, mas eu pegar a minha Bíblia e eu falei, entendi. Obrigada pela É, resposta. E aí eu mas achei é muito que, bacana. mas você tá certinha, e é isso mesmo. E é legal que Deus vai falando com a gente, né? Ellen White foi muito usada e Deus vai falando mesmo com a gente nessas pequenas frases, nessas pequenas coisas. Por isso que a gente realmente tem que ler, a gente tem que se interessar. Porque é daí que a gente vai mudando, a gente vai vendo que é defeito no nosso caráter. Eu tenho muito defeito no meu caráter, mas eu tento mudar. Eu acho que assim, a gente tentar mudar que é o colocar mesmo nas mãos de Deus e a gente tentar mudar, eu acho que esse é o ponto-chave, sabe, da vida. Porque senão a gente vai ficar estancado, eu acho que só vai piorando. A gente não muda e acho que a gente precisa mudar. E é lendo, não tem jeito, é lendo, é oração. Às vezes a gente não tem vontade, eu às vezes mesmo falo, ai Deus, tô sem vontade. Mas precisa persistir mesmo. A gente precisa persistir. Jesus, obrigada por mais um ensinamento. Obrigada por cada palavra aqui que a gente estudou. Que o Senhor esteja conosco durante esse dia. Possamos ser assim como Daniel, pessoas que honram a tua palavra, que honram os seus princípios. Obrigada por tudo. Fique conosco durante esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.